Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Estudar mais um pouquinho, né? Então hoje a gente vai estar trazendo uma mensagem aí, um tema que é muito importante a gente estudar esse tema. E é um tema que às vezes a gente não estuda muito sobre ele. Eu falo de estudo individual, estudo de análise da sua própria vida. Você sabia que muita gente morre antes mesmo de fechar, de parar de respirar, melhor dizendo? Morre antes de parar de respirar. E eu não estou falando de uma doença grave, de uma morte súbita, de um acidente que vitima de uma hora para outra. A gente está falando de algo que acontece todos os dias, é muito comum, é doloroso e é imperceptível quando normalmente a gente não faz essas mesmas análises, esses mesmos estudos que a gente falou no início. Estudo da nossa vida. E Joana de Ângeles vem trazer no livro Após a Tempestade uma mensagem muito profunda, onde ela vai abordar esse tema, mas ela começa falando sobre aquilo que a gente conhece, que é o suicídio súbito, que é a morte instantânea. Então, quando a gente vem falar de algo que mata aos poucos, é de se preocupar. De algo que é imperceptível, talvez aos nossos olhos, é de se preocupar. Por quê? Porque talvez isso esteja acontecendo comigo. E se está acontecendo comigo, o que eu posso fazer para evitar? Então é sobre essas orientações que nós vamos estar estudando junto hoje, numa mensagem muito profunda, de muita reflexão e que traz algumas informações, às vezes até difícil de aceitar, mas traz a realidade. Talvez traz algumas informações que chocam, mas no fundo a mensagem não é de cobrança, não é de julgamento, é uma mensagem de alerta e principalmente uma mensagem de consolo. Por quê? Porque acima de todos os nossos erros, de todas as nossas dificuldades, existe um Pai amoroso, um Pai bondoso. E nós não podemos, na nossa vida, jamais deixar-se perder essa frase: Deus é amor. Porque muitas das vezes a vida se apresenta de uma forma dolorosa, difícil, e os caminhos que nós buscamos não são caminhos que irão nos conduzir a bons lugares. E a mensagem começa falando sim do suicídio direto, que é uma forma de abandonar a vida que Deus nos ofereceu como uma oportunidade para o crescimento. Começa nos dizendo o seguinte: o ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte, que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio da brutalidade moral em que se demora a criatura humana. Vocês vão perceber ao longo desse primeiro contato com a leitura, que ela vai nos trazer algumas formas que nos levam ao suicídio, para que a gente possa compreender. E qual que é o objetivo nosso aqui hoje? Não é julgamento, não é crítica, é que nós possamos absorver ensinamento que nos fortaleça para que a gente não cometa esse ato.
Porque ao nosso redor, muitos já cometeram. Às vezes a gente tem na própria família, amigos, companheiros de trabalho. E como estão esses irmãos? O que eu preciso fazer? Será que hoje, eu estou imune a isso? O espírita não comete suicídio? Será? Porque sabe das consequências, porque sabe que terá uma outra existência e que terá que expiar pelos seus erros. Será? Será que é tão simples assim a gente tomar uma decisão? Basta ter uma religião, um rótulo, e aí estamos livres, isentos de algumas dificuldades enfrentadas? Não. Porque elas são interiores, elas não são exteriores. E aí ela começa nos trazendo informações, como eu disse, talvez informações que a gente não vai aceitar à primeira instância, mas quando a gente começa a aprofundar nos reais motivos que levam alguém a abandonar a vida, e lá na frente a gente vai ver falar desse suicídio que às vezes acontece diariamente e sem a gente perceber, ela começa a leitura dizendo que é um ato de extrema rebeldia. E aí nós podemos dizer, não, a pessoa estava em desespero, a pessoa estava sofrendo, ela não conseguiu suportar a dor. Correto. Exatamente. Mas perante a lei, sabendo que Deus não coloca em nossos ombros fardos que nós não temos condições de carregar, quando nós nos recusamos a carregar esse peso, que às vezes é muito, a gente não está falando que é pouco, é um ato de rebeldia. Nós não estamos naquele instante aceitando aquilo que a vida me apresenta como o momento que eu tenho que passar. Eu não aceito, eu não quero viver isso, eu não preciso viver isso. Por quê? Porque eu tenho outros caminhos. E aí ela vai falar reação do orgulho desmedido, que justamente no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ver falar sobre as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Aonde a gente encontra problema, a gente vai ver ali arraigado o orgulho e o egoísmo. O orgulho dizendo que a gente não precisa passar por aquilo, que a gente não merece aquilo. E é difícil, quando ela fala aqui, por isso que a gente falou que no início ela vai tratar de alguns detalhes. No início ela fala, vingança de alto porte, que busca destruir-se ante a impossibilidade de aniquilar outro. Às vezes o momento em que a pessoa, o que ela gostaria de fazer era aniquilar a outra pessoa. Mas ela prefere se aniquilar. Às vezes a gente vai ver uma traição, seja ela a traição de que forma for, né? Traição financeira, o casal, às vezes, a traição de um filho, não sei. São diversas traições que a gente pode perceber durante a nossa vida. E cada um vai viver a sua de acordo com a necessidade na caminhada evolutiva. Porque toda situação ela quer nos mostrar algo. E aí, mediante essa vontade de aniquilar, e ela não consegue, ela prefere fugir. Porque ela não consegue viver com aquela dor. Passar às vezes as pessoas comentando, porque é assim, quando acontece algo com alguém, todo mundo comenta, todo mundo fala. E talvez nós não estejamos preparados para enfrentar isso. Por isso ela fala, orgulho desmedido. É uma realidade. Rebeldia. Quando a gente fala de rebeldia, às vezes a gente lembra de filho, principalmente adolescente, né? O que é
a rebeldia do filho adolescente. Os pais lhe apresentam algo que naquele instante ele entende que não é aquilo que ele quer. E ele se rebela. Ele quer viver de outra forma. Ele quer fazer de outra maneira. Não aceita as orientações de alguém mais preparado. Por isso que é um ato de rebeldia. Por que extrema rebeldia? Porque nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de algo que chega na nossa vida, mas que é, no fundo, uma permissão de Deus. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita profundamente, a gente vai entender que ninguém aqui é vítima. Esse é o ponto de difícil entendimento. Ninguém é vítima. Por quê? Porque tudo que nós passamos é um processo de aprendizado na nossa vida. Pode ser uma injustiça, mas é um processo de aprendizado na nossa vida. E quando eu me coloco como vítima, fica difícil a gente viver, porque a todo instante a gente vai encontrar com injustiça no planeta Terra. E essa injustiça, ela esbarra lá, esbarra cá, uma hora ela esbarra em mim também. Brutalidade moral. Por que Joana fala isso, né? Uma violência contra algo de mais sagrado, que é o direito de viver. Aí ela continua dizendo: por um minuto apenas a revolta atira o ser no dédalo do desvário, um labirinto, né? Conseguindo um tentame de desdita que se alonga por decênios lúridos de amarguras e infortúnios indescritíveis. É uma decisão precipitada e que vai gerar sofrimento por muito tempo. Por muito tempo. Então, por que ela fala por um minuto apenas? Porque o ato em si, às vezes, leva segundos, minutos, depende do tipo da fuga, do suicídio. E é um ato precipitado. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer algo e daí a pouco a gente vê aquilo de uma outra forma. Graças a Deus que eu não fiz o que eu queria fazer. Porque se eu tivesse feito, eu teria arrependido. E quantas vezes a gente não se arrepende de coisas que a gente faz? Poucas, muitas vezes a gente se arrepende. E o suicídio você não tem a oportunidade desse arrependimento. Você já foi desligado do planeta Terra. Já foi desligado do corpo físico, que é um templo sagrado. O nosso corpo, gente, ele é um templo sagrado. A gente precisa valorizar. Porque quantos irmãos não estão desencarnados hoje, buscando uma nova oportunidade? Nós estamos aqui. Vamos aproveitar o tempo que nós estamos aqui fazendo aquilo que precisamos fazer, principalmente para preservar o nosso corpo físico. Aí ela fala, por uma interpretação precipitada, o amor próprio ferido arroja-se o homem que se deseja livrar-se de um problema, no poço sem fundo de mais inditosas conjunturas, de que somente o peso de demorados remorsos e agonias consegue vencer. Interpretação precipitada. Quando nós estamos em momentos de raiva, de fúria, de ódio, nós não conseguimos raciocinar, refletir de maneira adequada. Ou conseguimos? E a gente nem está falando de algo muito forte, não. Às vezes presta atenção dentro de casa. Às vezes alguém fala alguma coisa um pouquinho meio mal colocado. O que a gente já faz? É praticamente natural em nós.
a gente já sobe um pouquinho o tom. Opa! E aí, às vezes, de uma coisa simples dentro de casa, aquilo torna-se uma coisa gigante. Por quê? Porque eu interpretei de uma forma precipitada. Percebe? Que a todo instante na vida nós temos a oportunidade de voltar atrás. O suicídio não. Por isso é uma decisão, é um ato impensado, que gera muitas consequências. Porque a dor, a insatisfação, ela faz parte da nossa caminhada. Nós não vamos encontrar ninguém aqui na Terra que vai viver sem um problema, sem uma dificuldade, sem uma dor. Não. É próprio do nosso planeta. Então isso faz parte da nossa caminhada. E nós aprendemos com isso. Nós aprendemos com isso. Como que eu vou aprender a ser paciente? Sozinho? É um desafio, lidando com pessoas que mexem com o meu, com o meu emocional ali, que mexeu comigo, me incomodou. E aí está o ponto, por que me incomodou? O problema é com ela ou comigo? É sempre comigo. É sempre comigo. Não é o que a pessoa faz. É como eu enxergo aquilo que a pessoa faz. É fácil de falar, né? Fica até bonito. Mas difícil de viver. Porque quando é com a gente esquece. A gente esquece. E o desafio é estar lembrando disso sempre. Porque a todo instante nós somos testados. Para sermos mais pacientes, para sermos mais serenos. Porque são diversas as oportunidades que a gente tem de estar exercendo essas virtudes. Um ponto que ela fala aqui, a gente até falou isso aqui em outro estudo, a pessoa, o que ela deseja naquele instante? Livrar-se do problema. Por que a decisão, a interpretação, ela é precipitada? Quando a gente fala de interpretação, a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura chamada O Ponto de Vista, bem no início do Evangelho. Eu amo essa leitura. Porque tudo depende do prisma que você olha, do seu ponto de vista em relação à vida. O que é a vida para mim? O que significa a vida para mim? Quais são os valores que são para mim reais? Isso depende muito. Então alguém pode tirar a sua própria vida simplesmente por uma discussão em que a pessoa se sentiu ofendida por alguém que ela nunca esperava. Houve ali uma decepção, houve ali uma interpretação precipitada. Mas a gente também vai entender um pouquinho mais para frente que isso não acontece somente naquele instante. Algo já havia de errado ali. Aquilo ali foi o que a gente chama, a gota d'água. Então o que a pessoa quer? Livrar daquele problema. Ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela fala, eu não consigo, eu não quero lidar com isso. Eu vou resolver isso. Então o que ela pensa? Que ela vai se livrar desse problema. E aí ela continua, sobre a constrição de injustificável ciúme, falando do ciúme. Quantos casos a gente vê aí, de crimes passionais e de suicídio relacionado a esses casos? Que a pessoa às vezes não aceita. A criatura desforça-se da vida, naufragando-se em águas encrespadas, que afogam-se sem acalmar, que cuja asfixia iniciante e tormentosa não logra libertar-se. Então não tem lógica, gente. Se a gente for analisar o que é o ciúme, não tem muita lógica. Porque quando a gente começa a compreender o que realmente é o amor, o que realmente é o respeito, e o que o ciúme gera. Quando a gente sente algum ciúme, como fica o coração? Como que ele reage? Como que o nosso corpo fica? Muda completamente. A gente fica
transtornado. E quem tem essa problemática na sua vida de uma forma mais acentuada é alguém que Joana de Ângeles vai falar um pouquinho lá na frente aqui, que é o tema do nosso estudo de hoje, que é o suicídio inconsciente. Então a gente está trabalhando assim sobre suicídio direto para a gente chegar lá no ponto. Bom, em nome da dignidade atirada por terra, arroja-se a pessoa geniosa na covarde fuga pela estrada, sem fim da cavilosa ilusão em que carpe inconsolável choro do arrependimento tardio. Preservar a dignidade. Algumas pessoas que têm isso como uma justificativa para tirar sua própria vida. Preciso preservar minha dignidade, eu não posso aceitar esse tipo, então eu prefiro me retirar. Como fala aqui, de uma certa forma, um ato de covardia, de fuga da estrada. Pessoal, Joana traz algumas, por isso que eu falei no instante, no início, que talvez a gente não aceite alguns termos que ela utiliza, mas ela está falando de atos. Aqui não tem condenação de pessoas, percebe? A gente está falando do ato, porque qualquer um de nós pode estar envolvido em alguma situação dessa. Qualquer um de nós. Então, quando ela fala com firmeza, com propriedade, mas de uma certa forma não há condenação de pessoas. A gente está falando do ato. A gente está aqui buscando se fortalecer contra esse ato, para que a gente não cometa. E é importante a gente falar do que realmente se trata, para que a gente não, no momento de, às vezes, fraqueza, a gente lembre de alguma coisa e fala assim: não, eu vou ir um pouquinho mais na frente, eu vou resistir um pouquinho mais. Às vezes uma enfermidade prolongada também é um outro fator. Às vezes a pessoa descobre que tem uma doença que não tem cura. Uma doença que vai levar essa pessoa dentro de pouco tempo. E alguns optam por não passar por aquilo. E às vezes as justificativas, elas não vão colar. Porque no fundo é uma fuga. No fundo é uma fuga. Quantas pessoas hoje, em tempos de hoje, quando às vezes percebem que vão ter um filho com alguma deficiência, porque hoje em dia já conseguem detectar isso, ali nas ultrassons, abandonam os filhos. Abandonam os filhos. Na época do Covid deu muito suicídio, porque a pessoa com medo de pegar o Covid e morrer, já morreu, pegou o Covid. Sim, no auge da Covid teve muito suicídio direto e indireto. Por que indireto? Porque teve muita gente que infartou pela circunstância. Pegou, eu sei mesmo de caso, né? Que foi relatado para mim, por isso que eu estou falando isso, que a pessoa ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada, mas tão desesperada, quando soube que pegou o Covid, que desencadeou uma série de coisas e ela acabou morrendo não pelo Covid. Rapidamente. O tamanho foi o desespero. Se enquadra naquilo que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, que é o suicídio inconsciente. Ela não buscou, ela não teve a intenção, eu quero tirar a minha vida, mas o medo de enfrentar as dificuldades foi maior. Isso produziu efeito no seu próprio corpo físico. Então, diante dessas enfermidades, às vezes prolongadas, às vezes a pessoa desiste e procura, de uma certa forma, eliminar esse sofrimento de uma vez por todas. Por quê? Porque muitos acreditam, gente,
que a morte é o último suspiro. Depois não tem nada. E isso é o que pensam, porque há a continuidade da vida. O que morre é isso aqui, a casca, é a roupa, mas o nosso espírito, a nossa alma, ele sobrevive. Algumas situações que estejam às vezes causando muita aflição também são coisas que a gente vai ver na mensagem que traz, né? Que traz às vezes esse desejo de fugir, provações. A pessoa às vezes está passando uma provação muito forte na vida, muito forte, e precisa de muita resistência, e às vezes ela desiste, ela não consegue enfrentar aquilo ali. E aí, um pouquinho mais adiante, ela vai falar de um ponto fundamental, que a gente já começou a falar no início, mas aqui ela fortalece. No fundo de todas as razões para o autocídio, excetuando-se as profundas neuroses e psicoses de perseguição, as maníacos depressivas que procedem de antigas fugas espetaculares à vida e que o Espírito traz nos refolhos do ser como predisposições à repetição da falência moral. Se encontram, olha o que ela fala, o orgulho. Voltando lá em cima, antes de finalizar, vou repetir. No fundo de todas as razões predisponentes se encontra o orgulho, tentando pela violência solucionar questões que somente a ação contínua no bem e sistemática confiança em Deus pode regularizar com a indispensável eficiência. Então a raiz de tudo é o quê? Orgulho. É isso que ela nos traz. A raiz de tudo. E aí ela vai falar, exceto, né, algumas causas de algumas fugas antigas, ou seja, coisas que nós trazemos no passado que vão ter reflexo aqui, neuroses, psicoses, perseguição, maníaco depressiva, pessoa que já traz isso como uma característica, como ela fala aqui, uma repetição à falência moral. Tem pessoas que trazem essa predisposição para o suicídio, porque já cometeram esse ato em outras existências. Então isso é muito vivo dentro da pessoa, embora não tenha consciência. Mas no inconsciente a gente traz isso incomoda. E a todo instante a pessoa vai buscar situações que levem ela a abandonar a sua vida física. Porque ela traz isso. Então ela fala, tirando essas questões, porque isso vem muito forte do passado, o resto é orgulho. De não querer passar por aquelas dificuldades. O orgulho diz, eu resolvo isso. Eu dou o meu jeito. E qual é o convite de Jesus? O que ela nos fala aqui? As questões, somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar a indispensável eficiência. O que está falando aqui? Tem como a gente viver sem confiar em Deus? É difícil, é muito difícil, porque às vezes a gente tendo uma religião, a gente estudando, quando o problema está muito grande, a gente volta um pouquinho atrás, no momento em que nós deveríamos, Deus, agora eu preciso, me ajude. Eu estou aqui confiante, eu vou passar por isso. Por que ela fala ação contínua no bem? Porque não existe passe de mágica. Tudo conspira a favor daquele que está no caminho certo. É o resultado da lei divina.
É um resultado da lei divina. Quando nós estamos caminhando corretamente, nós vamos ter mais proteção. Duvidam disso? Pois não deveriam. Isso não quer dizer que Deus não protege quem está distante dele, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele está à espera de todos os filhos. Quando Jesus fala, nenhuma ovelha se perderá, Ele está falando disso. Quando a gente olha as injustiças na terra, as pessoas que estão vivendo, buscando sim viver exclusivamente de forma materialista, são irmãos que irão retornar. Não existe outro caminho, só existe um. A gente pode pegar alguns atalhos para onde a gente quiser, mas o caminho que nós devemos, aonde nós devemos chegar é só um. A gente pode tombar para os lados, voltar um pouquinho, mas o caminho, a direção é uma só, é só Deus. Então é Ele que nos fortalece, a ação contínua no bem. Pô, eu estou passando por uma dificuldade, eu não preciso perder a linha com as pessoas, eu não preciso mudar de postura, porque a vida me apresenta uma dificuldade, porque alguém me apresenta uma dificuldade, então agora eu vou viver dessa forma, porque eu estava vivendo, tranquilinho, buscando fazer as coisas corretas, só estou levando pedrada, agora eu também vou dar pedrada. Não é assim que a gente reage a alguma dificuldade, é persistência no caminho do bem, porque fala que somente Deus pode regularizar com a indispensável eficiência. Somente Ele tem essa eficiência para modificar a nossa vida. Às vezes a gente é condicionado a triunfos externos. Eu preciso vencer, eu preciso ser isso, eu preciso ser bem-sucedido. Mas a gente não se arma para as conquistas interiores. A gente não se arma para as tempestades. A nossa casa é de telha e está toda furada, mas está com sol. Qual o problema? Deixa os buracos. E quando vier a chuva? E quando vier a chuva, nós vamos reclamar. Nós vamos reclamar, porque eu não tenho condições melhores de me abrigar, percebe? Que a gente precisa se fortalecer no dia a dia, e esse fortalecimento é a todo instante, dentro de casa, no lar ali, na família em si, que são os agregados, no trabalho, no trânsito, todo lugar fortalece. Como que a gente se fortalece? Olha, sem oração e sem bons hábitos não dá. Não dá. Sem bons hábitos e sem oração, a gente não vai conseguir se fortalecer. A gente vai ficar tonto, igual uma pessoa que cai e bate a cabeça. Levanta, não sabe nem para onde está indo. Às vezes sabe, mas está indo na direção errada. Mudam-se as circunstâncias, alteram-se os componentes, variamos condições, por piores que se apresente mediante o concurso do tempo. A desdita sobrepõe-se à ventura, ao desaire, à alegria, o infortúnio, resignado à esperança, quando se sabe converter os espinhos em pedrouços das estradas, em flores de bênçãos. Tudo muda com o tempo. Nada permanece igual. Tudo muda com o tempo. Porque nós somos espíritos imortais. E essa é a nossa condição. Então a gente entender que a situação que eu vivo hoje é a minha... Vai se perdurar pelo tempo todo? Não vai. Seja uma situação de sofrimento, seja uma situação às vezes de alegria. São momentos, a gente vive de momentos. Alguém que vive só um momento feliz? Não, já vou responder. Só um momento triste também? Também não. E essas alterações a gente fortalece. Quantas vezes em momentos difíceis
a gente sai dali um pouco mais fortalecido. E o próximo, para nos derrubar, tem que ser mais forte. A próxima pancada. Porque de leve eu já não sinto mais. Porque hoje eu estou mais fortalecido. O fortalecimento vem através da dificuldade. Podem perceber que a gente... E às vezes quando a gente passa, a gente olha para trás e a gente fala assim, eu não sei de onde eu tirei força para passar por isso. Sabe sim, é de Deus. É daí que vem a nossa força. Então, vai mudar as circunstâncias. Mas nós precisamos transformar todas as oportunidades de dor em oportunidades de crescimento. Porque quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de vida e a gente está falando de justiça. De justiça. E esse é um ponto que a doutrina espírita vem nos esclarecer de uma forma magnífica, que é entender as anomalias, as dificuldades. Ontem a gente estava no programa de rádio, trabalhando o tema reencarnação e consciência, e a gente vê o quanto que é importante a gente adquirir uma consciência para viver. Porque quando a gente vive sem uma consciência, a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente não valoriza os atos. A gente não tem noção das oportunidades que nos são concedidas. Então, viver consciente é viver sabendo que eu sou um ser espiritual. Porque senão a gente vai viver somente a matéria. Os ganhos materiais, eles são plausíveis. Eles têm que existir. Tem que existir. A gente pode sim lutar para a gente conseguir uma casa, para a gente ter uma condução, um automóvel. Que isso, gente? Está tudo aí para a gente. A gente está fazendo reforma no centro aqui, ó. Pintando, quebrando o que tá ruim, pintando de novo. Por quê? A gente precisa de um local melhor para a gente estar. Porque a gente está falando de Deus aqui, a gente vai ficar com isso aqui caindo na nossa cabeça, tudo sujo, não precisa limpar. E aí? Não é assim? Então a gente precisa buscar, porque a gente precisa do alimento material. Mas não confundamos. Nós somos seres espirituais. Isso faz muita diferença quando isso está muito forte na nossa mente. Porque quando a gente precisar de tomar uma decisão, a gente vai lembrar disso. A decisão não é para o hoje, ela é para o sempre. Ela é para o meu engrandecimento. E aí ela vai falar de alguns religiosos que dizem, costuma asseverar e refletido que prefere adiar o resgate. Esse aqui eu acho que a gente pode falar dos espíritas, né? Porque os espíritas que têm mania de falar isso. Ou esse erro aí, esse vício que eu tenho, essa dificuldade aí, eu não vou mexer com isso agora não. Eu já melhorei bastante. Essa aí vai ficar para a próxima. Essa vai ficar para a próxima. Por quê? Porque eu não quero mexer. Eu não quero mexer lá no fundo. Eu não quero buscar a raiz disso tudo. Eu não quero. Você pode não querer? Pode. Mas você vai ter as consequências do não querer. Então por isso que ela fala, alguns que se dizem religiosos, mas desacisados. São pessoas que não estão ligadas, né, nessa oportunidade. Não perca as oportunidades. O resolvo depois pode sair muito caro. E é muita presunção nossa falar assim, amanhã eu dou conta de resolver o de hoje e o de amanhã. Eu resolvo. Será que o nosso corpo físico vai ser o mesmo? Será que as circunstâncias que nós vamos estar envolvidos serão as mesmas? Será que as facilidades que hoje eu tenho, serão as mesmas? Pode ser que não. E aí ela vai tocar no ponto principal que a gente queria chegar. E aí ela fala, províncias de infortúnio
regiões de sombra, enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma, prosseguem além da morte os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido, em considerando a problemática de graves, quão imprevisíveis desgraças decorrentes do suicídio, convém examinemos também a larga faixa dos autocidas indiretos, daqueles que precipitam a hora da desencarnação mediante os processos mais variados. Então o que ela fala aqui? Nós não mudamos de postura com o passar de fase, né? Vamos dizer assim. Não mudamos. Tudo aquilo que a gente carrega, a gente fala assim, né? Caixão não tem gaveta. Não é isso? Tem não. Mas se fizer, você pode pôr dinheiro lá, que vai ficar aí. Mas o que a gente leva? O que a gente leva? Tudo aquilo que a gente construiu com a nossa vivência. Com a nossa vivência. Porque nós temos em nós um corpo perispiritual. Um corpo que é gravado tudo aquilo que eu faço. E esse corpo carrega as marcas dos meus atos, das minhas atitudes. O que a gente costuma dizer, eu falo isso aqui, já falei várias vezes, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. O mal que me fazem se diz respeito a quem fez o mal para mim. É dele. A atitude é dele. A consequência é dele. Mas o mal que eu pratico contra outrem e contra mim mesmo, que é o que ela está falando aqui, se diz respeito a mim. Que é o que ela vai trabalhar, que vai minando as nossas forças, que vai tirando a nossa vontade de viver e que com certeza vai refletir diretamente no tempo de vida que eu vou ter aqui no planeta Terra. Diretamente. Por que não é um suicídio direto? Porque não é um ato instantâneo. São acontecimentos que vão minando as nossas forças, tirando os nossos fluidos. Por quê? Porque nós vamos danificando algo que a gente já falou aqui, sagrado, que é o nosso corpo físico. É o nosso corpo físico. E ela fala, são também suicidas os sexólatras, inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Então ela pega, vamos dizer que, às vezes pesado, para quem não tem costume, às vezes, de ouvir essas coisas, aí a gente fala assim, caramba, não sabia disso não. Quer dizer que eu estou tirando, aos poucos, a minha própria vida? Sem querer morrer? Isso aí. Sem querer morrer. E a gente pensa logo só em quê? Vício. A pessoa bebe, a pessoa fuma. Isso está claro. Se eu sou alguém que tenho vícios, esses vícios materiais, com certeza. Isso não precisa vir uma mensagem espírita para dizer que não. Pode ir lá no médico do coração lá, fazer o check-up lá. Que a primeira coisa, quando você vai fazer check-up, quando você pergunta, você chega com algum problema, a primeira coisa que pergunta, você bebe? Você fuma? Analisa os exames ali, e aí?
Se você não parar, você vai morrer mais rápido. Não precisa de eu vir aqui falar, não. Os médicos já falam sobre os vícios e sobre a devassa que os vícios trazem para o nosso corpo físico, para esse templo sagrado. Isso não é novidade para nós. Talvez seja novidade quando ela fala de fatores que a gente pratica, de ódio, de raiva. Ela fala dos sexólatras, das pessoas que despendem de muita energia, vivem a vida só saber de sexo, com uma aqui, com outra ali, com outro lá. A pessoa vive em função disso, obcecado, está minando as suas energias. Cargas de tensão, às vezes tensão por quê? Por isso que ela fala lá no início, a raiz disso tudo, orgulho. A raiz disso tudo é orgulho, porque a gente não aceita às vezes determinadas circunstâncias. O ódio. Por que a gente odeia? Por que a gente odeia? Por que a gente deseja o mal daquele que fez o mal para a gente? Talvez a gente pode dizer, isso é natural, né? A pessoa fez mal para mim, eu tenho que desejar o mal para ele. Mas eu sou cristão? O que Jesus orienta? Oferece a outra face. E o que é essa outra face? Bate aqui, bate aqui? Não. Eu não vou retribuir aquilo que você me deu. Não vou. Né? Por quê? Isso fez mal para você, mas eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Então ela vai passando aqui, falando dos ódios que desgastam, paixões deletérias, paixões desenfreadas. Porque a gente vai ver, no fundo, que o amor em si é um tipo de paixão. Você viver o amor de forma que Deus nos apresenta. Então, quando ela fala paixões deletérias, é forças colocadas em locais que não podem. A gente precisa colocar, utilizar a nossa força, a nossa paixão para coisas boas. Porque a paixão, ela nos dá força, ela nos traz energia, mas é onde que a gente coloca ela que é o problema. É aonde que a gente põe ela que é o problema. Aí fala até das pessoas que comem demais, até da ociosidade. Não existe, quando a gente pega lá a codificação kardeciana, quando a gente vai pegar no livro dos Espíritos, vai trazer lá as leis morais. E aí vai falar da lei do trabalho. Não existe lei do ocioso, lei do ficar, né? O que é essa ociosidade? É a gente não está nem aí para a vida. A gente não está nem aí. A gente vive igual animal. A gente só trabalha porque tem que tirar o sustento, porque senão, se tiver auxílio, não precisa. Então, são pessoas que vivem de formas a não contribuir nada para a vida. Seja dentro de casa, seja para uma instituição de caridade, seja para a sociedade, ou seja para si próprio. Não cuida às vezes nem do seu próprio corpo, que também é uma forma que ela traz, né? O pessimismo, enfermidades inimagináveis. Então são muitas coisas que a Joana vai trazer aqui. A gente não vai nem passar por todas, porque não dá nem muito tempo. Porque o assunto é muito complexo, o assunto é profundo. Talvez não seja nem tão compreensível dentro de uma hora. Talvez a gente precisaria trabalhar um período maior para a gente dar oportunidade das pessoas perguntarem o que é isso, do que está falando, como isso funciona, para que realmente a gente possa aceitar, porque a gente passa realmente a viver aquilo que a gente aceita. Aquilo que penetra e faz sentido para nós. Porque aquilo que não faz sentido vem e passa. Eu não absorvo nada. Mas quando algo toca naquilo que eu preciso, aquilo fez sentido para mim, é o momento da gente buscar essa mudança.
Então, ela traz uma mensagem aqui no final, para que a gente, uma mensagem de esperança, né? Porque no fundo o tema ele traz, ele é um pouco carregado, né? Porque a gente precisa falar de consequências, a gente precisa falar de sofrimento, mas a gente precisa falar também de alívio, porque às vezes a gente acha, o suicida ele está desamparado, ele está sofrendo aí o resto da vida. Não, gente, a lei de Deus é amor, a lei de Deus é amor. Talvez algum de nós aqui já cometemos esse ato em outras existências, estamos aqui tendo a oportunidade de fazer diferente. Talvez eu tenha cometido isso em outra existência e hoje estou aqui com esse tema para a gente discutir junto, para que ele fale mais alto em mim, para que eu me fortaleça. Talvez eu esteja vivendo um suicídio indireto pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Então eu preciso ouvir que tudo tem consequência, mas tudo tem o amor de Deus. E ela diz: espera pelo amanhã. Quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, aguarda um pouco mais. Quando tudo te empurrar ao desespero, a divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e os recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldade. É na hora que a gente olha para o lado e fala assim: acabou? Esse é o momento que Deus aparece nas nossas vidas. Ou melhor, que às vezes a gente se deixa, perceber que a presença dele esteve sempre ali, que é a hora que ele nos sustenta. Que Jesus nos abençoe. Agradeço aí pelas vibrações amigas. Queria aproveitar aqui a oportunidade